Então, boa tarde a todos. Hoje eu vou estar realizando a defesa do meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Difusão Caótica em Bilhares Dependentes do Tempo, onde meu orientador foi o professor Edson Denis Leonel. Então, para a gente ter uma breve ideia do que vai ser tratado ao longo dessa apresentação, a gente vai começar definindo os sistemas bilhares, né, o que são esses sistemas, e tratando dos casos dependente e independente do tempo. No caso onde tem a dependência temporal, a gente ainda vai introduzir dois conceitos muito importantes, que é a aceleração de Fermi e a conjectura LRA. Uma vez definidos esses sistemas, a gente vai focar no caso do bilhar ovoide dependente do tempo e propor uma solução analítica para esse sistema por meio da equação de difusão, que é um procedimento que já foi feito para sistemas bidimensionais e a gente vai tentar expandir para os sistemas bilhares. E uma vez obtida a solução por meio da equação de difusão, a gente vai verificar a qualidade dessa solução por meio da obtenção das leis de escala e dos expoentes críticos para o sistema. Por último, a gente vai caracterizar a transição de fase respondendo a 4 perguntas que foram propostas por James Setna. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é o que é um bilhar, né? O que são esses sistemas bilhares? Um bilhar, de maneira simples, é qualquer sistema dinâmico que consista de uma partícula ou de um conjunto de partículas que não interagem entre si, colidindo com uma fronteira rígida que as confina. Então, o que vai caracterizar o sistema bilhar que a gente está tratando é a forma dessa fronteira rígida, que geralmente é dada em coordenadas polares. E essa colisão, independente do caso, é sempre especular, ou seja, a componente tangencial da velocidade ela se mantém, enquanto a componente normal se inverte. Esses sistemas bilhares eles podem ser enquadrados em hamiltonianos do tipo dados aqui na equação 1, onde a gente vê que o termo V de x de t é composto de duas parcelas, uma parcela V0 de x, onde depende apenas da posição, né, e uma parcela V1 de x e de t, que introduz a dependência temporal. E esse tipo de hamiltoniano, esse formalismo, pode ser aplicado em uma variedade de sistemas, né, o estudo de plasma, de tokamaks, guias de onda e os sistemas bilhares, que é o nosso interesse. Então, no caso estático, que é o mais simples, né, não temos dependência temporal na fronteira, aquele primeiro termo do V de x de t nos fornece a parte integrável, enquanto o segundo a parte não integrável, e esse segundo, que dependeria, né, do tempo, ele será zero, enquanto o outro termo, que só depende de x, ele é nulo dentro e infinito fora da fronteira. Então, quando a gente fala de caso estático, a gente pode pensar em 3 categorias muito bem definidas para os sistemas bilhares. Eles podem ser integráveis, que é o caso do bilhar circular, né? A gente não tem nenhum indício de causa ali. Ergódicos, que é o caso do bilhar de Sinai, que já é o oposto, né, do caso integrável. Então, uma única condição inicial para tempos suficientemente longos vai preencher todo o espaço de fases com caos. E mistos, como o bilhar ovoide, que é o nosso tópico de interesse, e que, como o próprio nome sugere, mistura essas ilhas periódicas, essa periodicidade, com o mar de caos, e tudo isso limitado pelas chamadas curvas invariantes Spanning. Então, a gente consegue ver esse espaço de fases construído para o bilhar ovoide aqui na figura. A gente alterou os parâmetros P e Epsilon, onde o P é um parâmetro inteiro, em que P igual a 1 nos dá o bilhar ovoide e P maior que 1 nos dá o ovoide-like, e P sempre tem que ser um inteiro, porque senão a gente teria que a barreira teria um furo, né, um buraco, e aí a gente teria o escape de partículas. E o Epsilon controla a integrabilidade, então a gente consegue ver que conforme ele aumenta, a gente tem cada vez mais causa, mais não integrabilidade no sistema, né? Então a gente consegue ver que no C, onde a gente tem epsilon igual a meio, basicamente a gente só consegue ver o mar de caos. Mas mesmo que a gente não conseguisse ver esse caos no sistema, né? A gente não tivesse os espaços de fase em mãos, a gente poderia medir a presença desse caos pelo expoente de Lyapunov. Então, em termos simples, o expoente de Lyapunov é justamente isso, um medidor de caos. Então, se a gente tiver um expoente de Lyapunov positivo, a gente pode garantir que tem caos naquele sistema, mesmo sem olhar para o espaço de fases e ver aquele mar de caos ali. Então, para os itens B e C da figura 4, a gente conseguiu ver que os expoentes de Lyapunov são positivos, como esperados. A gente também pode ver que o expoente de Lyapunov ele não é muito bem definido aqui para tempos curtos, isso porque o expoente de Lyapunov é uma quantidade que é definida por um tempo infinitamente longo. Computacionalmente, a gente não tem como ter um tempo infinito, mas para tempos suficientemente longos, a gente consegue ver que o expoente de Lyapunov vai a um certo valor fixo. Então, agora, introduzindo a dependência temporal nos sistemas bilhares, aquele segundo termo V1 de x de t não é mais zero. E agora, toda vez que a partícula colidir com a fronteira, ela sofre uma mudança de velocidade. Ela pode ganhar ou perder energia, dependendo da fase em que a barreira está no momento da colisão.
Então, agora, se a gente quiser descrever a fronteira, não basta só o ângulo θ, né, em coordenadas polares, a gente também precisa da dependência temporal, e a dinâmica da partícula agora vai ser dada por um mapeamento quadridimensional. Então, a gente tem duas variáveis no ângulo, né, que é dado aqui na ilustração, acho que dá para visualizar melhor, a velocidade e o tempo em uma iteração n. Quando a gente aplica no mapeamento, a gente recebe um novo conjunto de 4 pontos na iteração n mais 1. E quando a gente fala dessa dependência temporal, especialmente no nosso caso, né, no bilhar ovoide dependente do tempo, é interessante a gente introduzir a aceleração de Fermi e a conjectura LRA. A aceleração de Fermi ela foi proposta por Enrico Fermi na tentativa de explicar como funcionam, né, a dinâmica dos raios cósmicos. Então, a aceleração de Fermi é esse ganho ilimitado de uma partícula ou de um conjunto de partículas não interagentes ao colidir com uma fronteira em movimento. E a conjectura LRA, ela define que se a gente tiver caos no nosso sistema, para o caso estático, quando for introduzida a dependência temporal para esse mesmo sistema, a gente vai ter emergência de aceleração de Fermi. Então, é o que acontece no caso do bilhar ovoide dependente do tempo. Mas agora, se a gente pensar num análogo termodinâmico e o nosso bilhar ele fosse a fronteira de um recipiente isolado, ali dentro as partículas do bilhar seriam análogas às partículas de um gás. Se a gente colocar esse gás em contato com um reservatório a uma temperatura fixa, o que se espera que aconteça é que essa temperatura varie, né, cresça até alcançar a temperatura do reservatório e então estagne, né, chegue num valor fixo. Mas se a gente tem aceleração de Fermi, a gente teria um crescimento ilimitado na energia e, portanto, na temperatura. Então, como explicar essa diferença? E, mais importante, como consertar esse problema? A aceleração de Fermi ela pode ser suprimida de uma vasta gama de formas, né? Mas aqui no nosso caso, a gente vai considerar que cada vez que as partículas colidem com a fronteira, elas sofrem uma perda fracional de energia. Então, agora a gente vai ter um coeficiente de restituição que vai ser justamente o parâmetro que controla a nossa transição de fase. E aí, toda vez que a gente vai ter essas colisões, né? O teorema de Liouville vai garantir que vão começar a surgir atratores no nosso espaço de fases. E agora a temperatura ela não vai mais crescer indefinidamente, ela vai se direcionar a um estado de equilíbrio, o mesmo para a energia e para a velocidade. Então agora eu vou introduzir as equações para o bilhar dependente do tempo, só para vocês terem uma ideia de qual é o formalismo por trás desse sistema. Como eu já tinha dito anteriormente, um bilhar ovoide dependente do tempo ele vai ter a fronteira descrita em coordenadas polares aqui, onde o epsilon eu já comentei, né, o p também, e esse parâmetro eta identifica a amplitude da perturbação temporal. E a gente também pode descrever a posição da partícula no decorrer do tempo pelo conjunto de equações 3 e 4, onde esse ângulo φ foi definido como arco tangente da razão entre as derivadas de y e x, essas derivadas feitas em relação ao ângulo, em uma iteração n. E a posição da partícula é dada, então, pela soma das coordenadas ao quadrado e tirando a raiz quadrada dessa quantidade. E a posição da colisão ela pode ser obtida simplesmente igualando a posição da fronteira com a posição da partícula. A gente ainda pode definir a velocidade da fronteira por essa equação 6. E como a gente está tratando de um referencial não inercial, agora a dinâmica ela precisa levar em conta as leis de reflexão. Então, essas duas leis de reflexão estão colocadas aqui nas equações 7 e 8, onde o gama é o nosso coeficiente de restituição, que eu já havia comentado, os termos T e N são os componentes tangencial e normal do sistema, e esse Z de N seria um número aleatório introduzido para fornecer estocasticidade ao modelo. E, por fim, a velocidade depois da N mais 1 ésima colisão é dada pela raiz quadrada da soma do produto entre a componente tangencial e a velocidade e a componente normal e a velocidade ao quadrado. Então, a gente viu com esse conjunto de equações quão difícil seria tratar esse problema computacionalmente, não é um problema muito robusto. Então, para a gente conseguir simplificar essa solução, a gente pode recorrer ao formalismo da solução da equação de difusão, que foi proposto nesse artigo de 2018, onde a gente propõe uma solução analítica analisando justamente a transição em que gama se aproxima de 1. Então, aqui a gente pode ver que os parâmetros de interesse são muito próximos dessa transição. E aí, a gente vai, então, usar a nossa equação de difusão, que já é bem conhecida, está dada aqui na expressão 10, para obter a função que dá a distribuição de probabilidade em termos da velocidade e da iteração n. E por meio dessa P de V e de n, a gente vai chegar nos outros observáveis, né? VRMS, velocidade média. Então, D é o nosso coeficiente de difusão, ele é obtido daquela velocidade média na iteração n mais 1, e pode ser obtido realizando a média da velocidade quadrática média para esses parâmetros, e a gente chega nessa equação 11.
Com a equação 11 em mãos, a gente consegue chegar no D, tomando a média, né, da velocidade quadrática média na iteração n mais 1 e na iteração n, então nos dá a equação 12. E a gente também pode assumir que para um conjunto suficientemente grande de partículas, essa diferença da velocidade quadrática média da iteração n mais 1 para a iteração n é aproximadamente a derivada da velocidade quadrática em relação a n. Então, integrando essa quantidade e realizando a média na órbita, a gente consegue chegar no observável, que está aqui na equação 14, e no VRMS, né, que é o que a gente quer fisicamente. E agora, para obter a solução da nossa equação de difusão, a gente usa as condições de contorno, que essa distribuição de probabilidade vai ser zero, conforme V vai a zero ou a mais infinito, e que quando a gente considera a iteração de número zero, toda a probabilidade está concentrada num único ponto. E isso é dado pela delta de Dirac expressada aqui. Então, a probabilidade que obedece a essas condições de contorno e a equação de difusão é dada por essa expressão de número 15, e dessa expressão, a gente consegue chegar nessa expressão em destaque aqui embaixo, né, que está dentro dessa caixinha, que é o VRMS para o nosso sistema, onde a gente definiu duas funções auxiliares, A e F de N, só para ficar um pouco mais compacto. E quando a gente plota as curvas para esse sistema, a gente consegue já ter uma dica, né, do comportamento esperado para esse sistema. Então, é esse crescimento com uma certa lei de potência, até um crossover e depois uma saturação. A gente também consegue ver o fenômeno de invariância de escala, né? A gente consegue fazer as transformações adequadas aqui nesse eixo e a gente percebeu que, essencialmente, todas as curvas têm o mesmo comportamento. Todas elas fazem essa dinâmica de crescer até um crossover e depois saturar. O que muda é o tamanho, né? Em que ponto elas vão fazer isso. Então, aqui as curvas estão construídas para uma variedade de parâmetros todos muito próximos da transição e a gente consegue ver esse fenômeno da invariância de escala. E a gente também pode, agora, para verificar, né, se esses resultados para VRMS são robustos, encontrar as leis de escala e os expoentes críticos para o sistema. Então, como eu tinha dito anteriormente, a gente pode sumarizar o comportamento apresentado em 3 momentos. A gente pode pensar na iteração muito menor do que a iteração de crossover, então a gente vai ter aquela lei de crescimento, que é caracterizada pelo expoente de crescimento ou de aceleração beta. Para iterações muito grandes, depois do crossover, a gente já vai ter atingido a nossa velocidade de saturação, e agora a gente vai ter que ela é dada por esses expoentes de saturação alfa1 e alfa2. E a iteração que marca o crossover, né, essa mudança do regime 1 para o regime 2, é dada por essa expressão de Nx, proporcional, né, a esses expoentes de crossover Z1 e Z2. Então, vamos tentar obter cada um desses expoentes. O expoente beta, ele é igual a meio para as curvas analíticas que nós encontramos, que é o resultado esperado para o sistema. A gente também consegue recuperar esse mesmo resultado pegando a expressão de VRMS e tratando do limite em que n é pequeno. A gente chega, então, nessa expressão para VRMS, que está aqui no primeiro ponto, e sabendo que VRMS é proporcional a beta dessa maneira, a gente encontra também que beta é igual a meio. Já os expoentes alfa1 e alfa2 são um pouquinho mais complicados de serem encontrados. Para eles, a gente vai precisar construir curvas de velocidade de saturação contra a quantidade 1 menos gama e a quantidade eta epsilon, que eu vou mostrar no próximo slide. Mas essas curvas nos deram alfa1 igual a menos meio e alfa2 igual a 1, que são os resultados esperados, né, encontrados com grande precisão. A gente também conseguiria chegar em alfa1 e alfa2 analisando o limite em que as interações são muito grandes, né, vão para infinito. A gente chega, então, nessa expressão para a velocidade de saturação, e sabendo a proporcionalidade entre essa quantidade e os expoentes alfa1 e alfa2, a gente também encontra que alfa1 é menos meio e alfa2 é igual a 1. Então, aqui estão as curvas, né, que eu tinha comentado anteriormente. A gente consegue ver os resultados 1 e menos meio, que eram esperados, e a gente também consegue ver o quão pequeno é o erro associado a esses resultados, né? 10 a menos 8 e 10 a menos 7. Então, os resultados são bastante robustos. E, por fim, as leis de escala para esses sistemas, né, as leis que conectam todos esses parâmetros, esses expoentes críticos, elas são dadas pelas expressões 16 e 17, e com os resultados encontrados, a gente pode substituir nessas expressões e encontrar Z1 igual a menos 1 e Z2 igual a 0, e isso também poderia ser feito lá pelas expressões de VRMS, fazendo a intersecção dos resultados das equações anteriores. Então, a gente chegaria nessa expressão 18, e sabendo que a proporcionalidade de Nx com os expoentes Z1 e Z2 é dada dessa forma, a gente encontra Z1 igual a menos 1 e Z2 igual a 2. Então, como esperado, e todos os expoentes críticos e leis de escala para esse sistema foram perfeitamente recuperados, né, mostrando a validade daquela expressão.
E, por fim, a gente consegue caracterizar a transição de fase respondendo a 4 perguntas que foram propostas por James Chetna em 2008. Então, ele define essas 4 perguntas como válidas para qualquer transição de fase que a gente queira caracterizar. Então, a gente vai passar uma por uma. A primeira pergunta, qual é a quebra de simetria do sistema? Essa é a pergunta que não foi adequadamente definida para o nosso projeto, mas ela é a principal perspectiva para o seu prosseguimento. A segunda pergunta, qual é o parâmetro de ordem? Aqui, um bom candidato é a quantidade 1 sobre V de saturação, uma vez que essa quantidade vai continuamente a zero conforme gama se aproxima de 1, e a gente lembrando, né, da expressão da velocidade de saturação, e também que a derivada dessa expressão 1 sobre velocidade de saturação em relação à gama, conforme a gente se aproxima da transição, diverge, o que caracteriza uma transição de segunda ordem, né, uma transição de fase contínua, que era esperado porque a gente já tinha visto o fenômeno da invariância de escala, né, que geralmente está associado a esse tipo de transição. A terceira pergunta, quais seriam as excitações elementares para esse sistema? Aqui a gente precisa lembrar lá das expressões de velocidade média para a iteração n mais 1 e para a iteração n, e a gente pode ver que a diferença entre essas duas quantidades é proporcional a 1 mais gama vezes zeta epsilon. Então, esse é o termo que distingue a velocidade média da partícula entre essas iterações. Se a gente pensasse no problema da caminhada aleatória, é análogo ao passo L, né? A posição do caminhante vai ser alterada entre passos nesse tamanho L. E no limite dessa transição, esse valor vai ser exatamente eta epsilon sobre raiz de 2, o que é muito interessante porque é muito parecido com o que foi encontrado para o mapa padrão dissipativo. Naquele caso, a gente não vai ter o parâmetro eta, mas foi encontrado que é igual a epsilon sobre raiz de 2. Então é interessante, né, ver esses resultados parecidos. E, por último, quais são os defeitos topológicos que impactam no transporte de partículas? Esses defeitos eles seriam pontos fixos assintoticamente estáveis, chamados sinks, e eles não estão presentes no nosso modelo para os parâmetros de controle considerados. Então, como conclusão, né, nós caracterizamos os sistemas biliares independentes e dependentes do tempo, mais especificamente o caso do bilhar ovoide dependente do tempo. A gente também definiu e observou o fenômeno da aceleração de Fermi nesse sistema, que era esperado pela conjectura LRA, que a gente também definiu, e viu que essa aceleração pode ser suprimida pelo nosso coeficiente de restituição gama. A gente também caracterizou a transição, né, desse caso, conforme a gente tem gama se aproximando de 1, pela solução da equação de difusão, suprindo uma lacuna na literatura. E com a expressão encontrada, nós conseguimos recuperar todos os expoentes críticos do sistema, observar o fenômeno de invariância de escala e provar, né, as leis de escala, encontrar aqueles valores de Z. E nós caracterizamos essa transição também respondendo a 3 das 4 perguntas propostas por James Chetna, ficando como principal perspectiva para a continuidade do trabalho a identificação daquela quebra de simetria. Então, muito obrigado, aqui estão minhas referências.